O cristão e as festas. Introdução. Nos últimos anos, temos observado um movimento crescente dentro de círculos cristãos. A incorporação de práticas como danças com músicas de origem pagã e o consumo de bebidas alcoólicas em celebrações familiares, como casamentos, aniversários e confraternizações. Mais do que isso, muitos também se sentem à vontade para participar de shows seculares e ambientes que promovem valores contrários aos ensinos das Escrituras. O que mais preocupa é que, de forma semelhante ao que aconteceu nos tempos bíblicos, quando até juízes e sacerdotes se envolveram juntamente com o povo em práticas pagãs, assim temos visto hoje, líderes espirituais têm se associado a essas práticas. Em vez de alertar e instruir o povo de Deus à santidade e à separação do mundo, acabam por legitimar o erro com seu próprio e mau exemplo. Quero deixar claro que não escrevo com o intuito de condenar ou criticar aqueles que dizem: isso não tem nada a ver, nem desejo criar um ambiente de inimizade com meus amigos e familiares. Contudo, não posso furtar-me da responsabilidade patriarcal que me foi dada, pois creio firmemente que, como foi dito a Abraão, ele ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Gênesis 18:19. Essa responsabilidade é espiritual, é eterna e fará toda a diferença na eternidade para os que ouvirem e obedecerem. Escrevo com temor e tremor diante de Deus, como alguém que crê na iminente vinda do Senhor Jesus e deseja alertar os que anseiam subir no arrebatamento. A esses irmãos e irmãs sinceros se aplica a exortação da palavra em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se este assunto não toca o seu coração ou você não se sente incluído nesta advertência, sinta-se à vontade para desconsiderar o estudo a seguir. Mas se seu coração deseja agradar a Deus em todas as áreas da vida, então ore. Leia com atenção e permita que o Espírito Santo ilumine os olhos do seu entendimento. Estudo bíblico. O cristão pode cantar e dançar músicas não cristãs em festas? Introdução. Essa é uma questão que exige discernimento espiritual e fidelidade aos princípios bíblicos. A pergunta envolve áreas como santidade, adoração, liberdade cristã, edificação mútua e uso do corpo para a glória de Deus. Santidade como chamado de vida. 1 Pedro 1:15-16. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Ser santo é viver separado para Deus. Isso inclui nossas escolhas musicais, a forma como nos expressamos em festas e como usamos o corpo em cada contexto. Santidade não é um evento, mas um estilo de vida. 2. O corpo como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19-20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Todo o uso do corpo, inclusive cantar, dançar e se expressar em celebrações, deve ter como objetivo glorificar a Deus. O corpo não é nosso, foi comprado por preço e deve ser instrumento de adoração, não de vaidade ou sensualidade. 3. O bom uso dos membros do corpo. Romanos 6:13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes, ofereçam-se a Deus. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Mãos, pés, boca, olhos, tudo deve ser consagrado ao Senhor. Um cristão precisa refletir: estou usando meu corpo como instrumento para glorificar a Deus ou para alimentar desejos carnais ou expressar valores contrários ao Evangelho? 4. O coração como fonte das palavras e atitudes. Mateus 12:34-Lucas 6:45. A boca fala do que está cheio o coração. A música e a dança expressam o interior. O tipo de música que uma pessoa prefere ou defende costuma refletir o conteúdo do seu coração, seja adoração, carnalidade, vaidade ou espiritualidade genuína. Por isso, a avaliação precisa começar de dentro para fora. 5.
A incompatibilidade entre naturezas espirituais. Tiago 3:10-12. Pode acaso uma fonte jorrar do mesmo manancial água doce e amarga? Meus irmãos, pode acaso a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim também nenhuma fonte pode dar água salgada e doce. Essa passagem trata da incoerência entre o falar abençoado e amaldiçoador. Mas o princípio se aplica a qualquer manifestação externa do coração. O crente não deve viver uma vida de duplicidade exaltando a Deus num momento, e no outro, expressando conteúdos que não condizem com sua nova natureza. 6. Liberdade cristã com responsabilidade. 1 Coríntios 10:23-24 / Romanos 14:21. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. A liberdade cristã não pode ser usada como desculpa para se misturar com práticas que confundem o testemunho cristão. A questão não é se é proibido, mas se convém, se edifica, se glorifica a Deus e se edifica os irmãos. 7. O que deve ocupar nossas mentes e celebrações. Filipenses 4:8 / Efésios 5:18-20. Tudo o que for verdadeiro, puro, amável, de boa fama. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Músicas que alimentam pensamentos impuros, orgulho, sensualidade ou orgulho do mundo, claramente não devem estar no repertório de um cristão. Isso vale para o ambiente pessoal e também para momentos de celebração pública como festas de casamento e aniversários. 7. A alegria e a dança nas Escrituras. Salmo 149:3 / Eclesiastes 3:4. Louvem o seu nome com danças. Há tempo de dançar. A dança em si não é pecado, a motivação e o contexto são o que definem se ela é agradável a Deus. Uma dança em espírito de alegria santa, celebração da vida, ou louvor ao Senhor é válida. Mas danças sensuais ou motivadas por carnalidade ferem os princípios de santidade. 9. O perigo das práticas pagãs e profanas. Separação entre o santo e o profano. Ezequiel 22:26. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem entre o impuro e o puro. Deus exige discernimento espiritual para diferenciar aquilo que é consagrado a Ele daquilo que pertence ao mundo e aos ídolos. Quando o cristão mistura práticas mundanas como músicas profanas e danças sensuais inspiradas por rituais pagãos com sua vida de fé, ele repete o erro dos sacerdotes condenados por Deus: profanar o santo. A idolatria e a música nos cultos pagãos. Êxodo 32:6-18-19. Levantou-se o povo para se divertir. Moisés diz: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas ouço voz de canto. No episódio do bezerro de ouro, o povo de Israel adorou um ídolo com música, festa e dança. Moisés desceu do monte e viu a perversão do culto que parecia alegria, mas era idolatria disfarçada de celebração. Isso mostra que nem toda festa é inocente, e que música e dança podem facilmente ser desviadas para propósitos profanos. Danças ritualísticas e sedução. Marcos 6:22-24. Entrou a filha de Herodias e dançou, agradando a Herodes. A dança de Herodias foi sensual, provocativa e usada como instrumento de manipulação e morte, resultando na decapitação de João Batista. A Bíblia registra este evento para mostrar como a sensualidade e o prazer carnal podem ser perigosas ferramentas de destruição espiritual e moral. O sincretismo e a ira de Deus. 1 Coríntios 10:6-8, Êxodo 34:14-16. Não vos façais idolatras, como alguns deles. E levantarão-se para comer, beber e divertir-se. O apóstolo Paulo alerta a igreja de Corinto contra repetir os erros de Israel, que ao misturar práticas pagãs com celebrações, provocaram a ira de Deus. O cristão precisa evitar qualquer aproximação com a imoralidade, idolatria ou festividades que expressem valores do mundo. A mente renovada e o corpo como sacrifício vivo. Romanos 12:1-2. Apresentem os seus corpos como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. E não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da mente. A santidade cristã começa na mente e se expressa no corpo. Participar de celebrações com músicas e danças que nascem de uma cultura que rejeita a Deus ou que celebra valores opostos ao reino é um conformismo com o século presente, condenado por Paulo. Chamado à separação. 2 Coríntios 6:14-17. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. O cristão não pode emprestar seu corpo, mente e coração para ambientes ou práticas que o igualam ao mundo. O ensino é claro: há uma separação necessária entre o que é de Deus e o que é do mundo. O crente é chamado à distinção visível. 10. Promessa de perdão e advertência ao que endurece o coração. O perdão está disponível. 1 João 1:9. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A graça de Deus se estende a todos os que, mesmo tendo errado, se arrependem e se voltam sinceramente ao Senhor. O cristão que já se envolveu com músicas, danças ou práticas que desonram a Deus não está condenado para sempre. Há perdão, restauração e purificação para o que se humilha diante de Deus. Advertência contra o coração endurecido. Provérbios 29:1. E o homem que muitas vezes repreendido endurece a servir será quebrantado de repente sem que haja cura. Por outro lado, a Escritura adverte com seriedade: aquele que insiste em justificar o erro, mesmo depois de receber advertências bíblicas, se expõe a juízo severo. O endurecimento da cerviz e rigidez de coração é sinal de rebelião contra a palavra. Esse tipo de atitude pode trazer perdas espirituais, emocionais e até ministeriais irreversíveis. O clamor de Deus ao pecador. Ezequiel 33:11. Oi! Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus não deseja a perdição de ninguém. O coração do Pai sempre está inclinado ao perdão, mas espera arrependimento genuíno. Mesmo o que caiu pode ser restaurado, desde que reconheça seu erro e deseje uma vida consagrada e coerente com o Evangelho. Resumo final. Músicas e danças não são neutras, elas comunicam valores espirituais. O cristão é chamado a viver em santidade, inclusive em seus momentos de celebração. Misturar práticas mundanas e pagãs à vida cristã desagrada a Deus e compromete o testemunho. Há espaço para alegria, dança e celebração, mas sempre no espírito e segundo os princípios da palavra. Deus é perdoador, mas também é justo. O arrependimento é o caminho da restauração. O endurecimento leva à ruína. Conclusão teológica final. O envolvimento com músicas e danças não cristãs, especialmente em contextos de festas, precisa ser avaliado à luz da santidade, do testemunho e do chamado à separação. A Bíblia é clara quanto ao perigo de se envolver com práticas de inspiração pagã, mesmo que disfarçadas de cultura ou diversão. O corpo do crente pertence a Deus, sua mente é lugar de adoração. Suas festas devem refletir os valores do reino. Se algo não glorifica a Deus, mesmo que seja culturalmente aceito, o crente deve rejeitar. Juntos pelo reino, estejamos preparados para o arrebatamento da igreja. Seu irmão em Cristo, Ruidenberg Novaes.